exigente, que nosotros buscamos estar cada vez mejor. Estar cada vez mejor de manera personal, buscando ser la mejor persona que fui ayer, ser mejor para mí, ser mejor para mi familia y como consecuencia para la sociedad. Amor Exigente es un programa que trabaja los comportamientos. Qué bueno que es aprender en Amor Exigente a separar el problema de la persona y poder mirar objetivamente lo que nos está sucediendo, el conflicto que tenemos, el comportamiento que está atacando a un ser querido y muchas veces a nosotros mismos. Amor Exigente es un programa para nosotros. Muchas personas se preguntan, ¿para quién es Amor Exigente? ¿Es para las personas que tienen la problemática? ¿Es para los padres? ¿Es para los profesores? Amor Exigente es para todos. ¿Y por qué decimos que Amor Exigente es para todos? Porque Amor Exigente nos ayuda a prevenir comportamientos indeseados. Esa prevención que todos anhelamos y deseamos. Actuar antes que las cosas que nosotros no queremos que sucedan nos pasen a nuestros seres queridos o a nosotros. ¿Qué nos enseña Amor Exigente? Nos da herramientas para tratar comportamientos cuando tenemos un ser querido que tiene adicciones. ¿Qué nos permite Amor Exigente? Modificar estrategias. Lo que veníamos haciendo hasta ahora nos dio este resultado y no estamos tan de acuerdo. Entonces vamos a utilizar nuevas herramientas, nuevas estrategias para lograr el cambio que deseamos. La palabra clave en Amor Exigente es cambiar. Nada cambia si yo no cambio. Todo cambia si yo cambio. Y también Amor Exigente nos permite mejorar nuestras relaciones personales y nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo logramos eso? A través de metas, de pequeñas metas que nos proponemos siempre en vista de ese objetivo que todos tenemos de que nuestra familia sea armónica, que nuestros hijos sean felices. Esos son objetivos que nosotros vemos y a través de las metas nos vamos logrando esos escalones para llegar a ese objetivo deseado. Semana a semana, el programa de Amor Exigente nos permite mirarnos a nosotros, a nuestra familia, a la sociedad y trabajar nuestra ética, la ética personal y la ética grupal. Por eso es tan importante nuestro grupo de auto y mutua ayuda. Y Amor Exigente tiene una regla de oro que siempre insistimos en nuestras reuniones presenciales y también en nuestras reuniones virtuales, que es el sigilo. Lo que usted dice aquí, lo que usted escucha aquí, a quien usted ve aquí, aquí permanece. Nadie de nosotros tiene el derecho de salir de una reunión presencial o virtual y contar la vida y la identidad y los problemas que las personas tienen. Yo siempre digo que es muy fácil hablar de los otros, lo que es difícil es hablar de nosotros. Entonces, en Amor Exigente nosotros aprendemos a hablar de nosotros, a abrir nuestros sentimientos, que es lo que hacemos en los grupos de Amor Exigente. Por eso es tan importante que respetemos y que internalicemos esta regla para practicarla en los grupos y también para practicarla en nuestro grupo de hijos, en nuestro trabajo, en los lugares donde nosotros nos movemos. Y todas esas herramientas nos da nuestro grupo de apoyo. Creo que es eso lo que encierra la propuesta de Amor Exigente. Amor Exigente da resultados. Es una propuesta muy simple y muy sencilla. Y está hecha
para cada uno de nosotros. Es eso, Rosa, no sé si... Isso mesmo. Gratidão, gratidão, Glória. Você está aqui com a gente. Gratidão por você fazer a abertura. Pessoal, a Glória Gonzalez é lá da Argentina. Semana que vem ela vai estar aqui com a gente também na Domingueira E. Então, agora eu vou chamar a Tânia Cardoso da Cunha, que é lá do Amor Exigente, de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. A Tânia, ela está há 19 anos no Amor Exigente. E eles fazem lives lindas também. Pena que tem dias que a live cai no dia dos nossos grupos e a gente não consegue estar em todos os lugares, mas depois a gente vai para as gravações, não é? Tânia, seja muito bem-vinda. A Tânia vai fazer espiritualidade para a gente. Antes da Tânia falar, eu queria dizer para vocês, vocês devem estar sentindo a falta do Ederaldo hoje, não é? Mas nós temos aqui uma substituta à altura, a Lu Sartori, lá do Grupo Bezerra de Menezes, hoje está nos apoiando aqui. O Ederaldo precisou fazer uma viagem, está tudo bem com ele, então eu pedi socorro. Como Amor Exigente é uma grande família, tipo assim, você bate na casa, né, lá do parente, fala, não, que lindo de açúcar. Ô, Lu, me socorre aqui que eu não entendo nada de Zoom. Então, a Lu está aqui ajudando hoje a gente. Tânia, seja muito bem-vinda. Com você. Obrigada, Rosa. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, família Amor Exigente, família linda, hoje até internacional, né? Eu sou Tânia Cunha, como a Rosa falou, agradeço muito o convite dela. Sou voluntária do Amor Exigente aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E estou aqui representando os inúmeros voluntários e coordenadores que trabalham conosco incansavelmente aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bom, eu gostaria então de falar um pouco, né, sobre a nossa espiritualidade pluralista, que é um dos pilares do Amor Exigente e é aquele pilar que nos sustenta, não é? A espiritualidade, ela é um dos fatores de proteção nas famílias, né? Como a Glória falou antes, que as coisas ruins aconteçam, como a gente trabalha também no Amor Exigente, a espiritualidade é um desses fatores de proteção nas famílias. Mas, além disso, ela tem uma grande importância para as famílias que chegam no Amor Exigente. Essas famílias chegam fragilizadas, com o coração partido, angustiadas, né, com problemas com os seus entes queridos, né? E o que faz, então, a espiritualidade? Ela redireciona o ser humano. Aquele que chega, então, afastado de Deus, porque ele julga que Deus o abandonou, ou então aquele que chega, que já está pedindo, já está orando, rezando, mas ele acredita, então, que Deus está surdo, né? Deus não o ouve, fica frustrado e sem esperança. Então, a espiritualidade é que vai nos dar suporte e ajudar-nos a superar essas dificuldades. Mas de onde vem a espiritualidade? Ela vem, então, da prática dos princípios da nossa religião de escolha, daquele poder superior, assim como qualquer um de nós o concebe em nossas vidas. O padre Haroldo sabiamente entendeu que este programa era maravilhoso para qualquer família de qualquer religião. Quando nós, então, colocamos esses princípios religiosos em prática, nós vamos acabar tendo um olhar para o outro diferenciado. Através da prática do bem, então, nós nos reaproximamos de Deus. Porque se ele nos motiva a realizar o bem, ele vai ficar mais próximo de nós. E aí começamos, então, um caminho. Nós começamos a nos abrir e vamos estar prontos, então, a perceber a presença desse Deus em nossas vidas. E como toda prática leva à perfeição, a prática da espiritualidade nos leva também ao nosso aperfeiçoamento pessoal. Nós começamos, então, a não fazer nada na nossa vida sem permitir que Deus realize o trabalho dele através de nós.
para que nós nos tornemos, então, a cada dia, pessoas que Deus gostaria que nós fôssemos, ou então fazendo coisas que Ele desejasse. Trazer Deus para dentro de nossas vidas em todas as nossas decisões. Então, começamos a pensar, como Deus gostaria que eu agisse neste momento? Eu tenho uma amiga muito querida, e ela diz assim, vamos começar a ter olhos de Deus. Vamos ser catadores de lindezas e não de feiuras. Vamos ser mais beija-flor e não urubus. Olhar mais as qualidades do outro do que os defeitos. Saber como falar com o outro. Ouvir mais. Agradecer mais. Saber perdoar e ter também mais esperança. E eu li um livro, eu sou católica, né? A minha religião de escolha é o catolicismo, mas eu li um livro uma vez de um pastor americano. Esse livro chama-se Deus Chegou Mais Perto. E entre muitas coisas que ele diz, ficou mudo, Tânia. Está mudo o seu microfone. Tânia, seu microfone desligou sozinho. Tá, onde que eu estou, então? Você conheceu viu o livro de um pastor, aí... Sim, esse livro chama-se Deus Chegou Mais Perto. Acho que eu apertei aqui sem querer, desculpa. E ele, então, descreve Deus bem presente nas nossas vidas, né? Que a gente, às vezes, imagina Deus tão longe, né? Num altar tão distante, ele descreve Deus, assim, bem próximo. E ele vai colocando vários casos. Entre muitas coisas que ele disse, ele descreveu São José, quando ele aceitou casar-se com Maria grávida. Então, ele compara São José como se ele estivesse sentado em um galho seguro de uma árvore. Acho que tem um microfone aberto. Ele compara, então, São José como se ele estivesse sentado em um galho seguro de uma árvore e Deus o chamasse para ir para o galho mais fino e vulnerável. E ele aceita. Ele aceitou, porque ele acreditava que Deus o seguraria. E é assim nas nossas vidas, não é? Quando nós temos alguma tribulação, devemos continuar acreditando que Deus nos ampara. Então, vamos continuar, conseguir, né, permanecer estáveis nesses galhos mais frágeis e vulneráveis. Mas a escalada é nossa, é particular. Nosso trabalho é escalar e confiar que nós não cairemos. Eu gostaria também de falar um pouco da espiritualidade, então, pluralista, para a gente trabalhar isso nas nossas vidas, né? Eu tenho um exemplo pessoal, eu sempre gosto de dar exemplos pessoais, e eu tenho um grupo de amigas muito queridas, e uma delas tem uma casa na praia. E ela pratica a espiritualidade, nos convidando uma vez ao ano para estarmos com ela, aproveitando, desfrutando de um bem, uma coisa que ela conseguiu com o seu trabalho, né? Então, nós vamos, uma turma de amigas, todas da mesma idade, às vezes o filho dela vai junto para nos pagiar, e cada uma tem uma religião de escolha. Esse ano, inclusive, ela convidou o padre, que é da paróquia, que nos abre a sala de Amor Exigente, né? Uma igreja católica, então o padre foi junto conosco. E todos os dias pela manhã, depois do café da manhã, antes de irmos para a praia, nós então fazemos um momento de espiritualidade, fazemos uma oração de agradecimento e de partilha. E cada dia era uma que conduzia essa espiritualidade. Então, espíritas, evangélica, católica. E o padre, dessa vez, foi convidado para fazer 3 missas na igreja local. E ele fez essa celebração e todas nós fomos prestigiá-lo e assistir à missa, independente da religião de escolha. E isso faz o quê? Que a gente aprenda, com essa partilha, né, um aprendizado muito rico. Porque, por vezes, aquela religião que não é da sua escolha, a pessoa tem muito mais espiritualidade do que você.
que acredita que está exercitando a sua espiritualidade. Então, é um aprendizado muito grande esse olhar. E eu acredito que numa família, por exemplo, onde o filho fez, às vezes, uma internação numa comunidade terapêutica, que pratica uma religião diferente da sua, e ele sai dessa comunidade e ele tem que continuar praticando essa religião que foi o seu suporte e está sendo a motivação para ele continuar na sua sobriedade. Então, a família também tem que praticar a espiritualidade pluralista, que é o apoio a essa religião de escolha do filho. É a participação, é a troca, é esse suporte. Então, eu acredito que isso é um exemplo muito valoroso para nós, termos essa variedade, né, de escolha de religiões e que a gente possa aprender uns com os outros. Então, eu digo para vocês, né, que tenhamos, então, bom ânimo para continuarmos e força, fé e alegria. É isso que eu tinha para partilhar com vocês. Agradeço muito. Bom, queridos, depois dessa fala tão maravilhosa, tão profunda da Tânia, né, que nos faz refletir muito sobre esse trabalho do amor exigente, vamos chamar a nossa querida Nara Magalhães, mas antes, vamos pedir, eu estou tendo assim um certo trabalho aqui em desligar o microfone das pessoas. Vamos tentar manter os microfones desligados. Às vezes, quando oscila um pouquinho a internet, né, os microfones abrem, mas tentar ficar atento, porque está interrompendo a fala, né, das pessoas. Então, Nara Magalhães, que é voluntária do AE em Maceió. Bem-vinda, querida. Ela vai falar do desligamento emocional, desatar os nós para dar laços de amor, né? Esse tema tão lindo. Bem-vinda, querida. Obrigada. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez na Domingueira, de aprender com vocês, compartilhar com vocês um pouco do que eu venho aprendendo no Amor Exigente, eu venho aprendendo nesse meu processo de recuperação, né? O meu nome é Nara, eu sou de Maceió, sou voluntária daqui há 10 anos. Eu tenho 4 filhos e eu fui para o Amor Exigente porque eu percebi que a minha família estava precisando de ajuda, principalmente porque eu havia descoberto que o meu filho estava fazendo uso abusivo de drogas. Então, assim, numa segunda-feira eu descobri que ele estava usando, fui no psiquiatra, fui no psicólogo, ele me sugeriu o Amor Exigente, então na terça-feira eu já estava lá. Mas, independente de saber que o meu filho estava usando drogas, eu já sentia que tinha alguma coisa errada na minha família, sabe? Eu já intuía que as coisas não eram como eu achava que deveriam ser. Eu não sabia como as coisas deveriam ser, eu não sabia como modificar essas coisas, mas eu sentia que não era a família que eu queria ter, sabe? Mesmo sem saber como resolver o problema, mesmo sem identificar quais eram os problemas, eu sabia que existiam problemas. Então, quando eu entrei pela primeira vez numa sala de Amor Exigente, foi no dia 19 de abril de 2010. E desde então eu não saí mais. Eu parei agora na pandemia, mas toda semana eu estou lá no grupo de Amor Exigente. Nara, eu posso te interromper só um pouquinho? Pode. Se você puder falar um pouquinho mais devagar, que a gente tem os nossos irmãos da Argentina, do Uruguai, e aí fica mais fácil para eles entenderem também, tá bom? Gratidão. Desculpa interromper. Vou tentar falar devagar. Então, assim, eu entrei no Amor Exigente há 10 anos, né, quando eu descobri que o meu filho estava usando drogas, mas existiam outros problemas, além da droga, que eu comecei a identificar, comecei a perceber depois que eu fui para o Amor Exigente. Depois que eu comecei a utilizar os princípios, a ver o que me diziam lá, eu percebi que existiam coisas que estavam encobertas pela droga, que eram os comportamentos droga, e que eram coisas que, às vezes, eram mais problemáticas do que a droga, né? A droga era o mínimo, existiam comportamentos que precisavam ser modificados, precisavam ser corrigidos, porque eles eram muito perigosos, como a mentira, né? As brigas que existiam dentro da minha casa.
Então, tudo isso eu fui percebendo a partir do momento que eu fui frequentando as reuniões de homo exigente. Isso é muito comum de acontecer, né? As pessoas chegam lá por conta da droga e elas começam a ampliar o seu leque de visão, ampliar o seu campo de visão e começam a perceber que existem outras coisas por trás que são tão graves quanto e às vezes até mais graves. Então, estudar os princípios do amor exigente, eu estudava no grupo e eu levava esses princípios para minha casa e esses princípios serviam como um balizador, né, de como eu queria conduzir a minha casa. E foi aí que eu comecei a perceber que eu tinha como estabelecer uma meta da família que eu queria. Eu tinha como dizer, eu quero uma família assim. Eu quero que os meus relacionamentos dentro de casa aconteçam dessa forma. Eu quero que os meus filhos se tratem, se reconheçam dessa forma. Foi a partir do amor exigente, foi a partir de incorporando os princípios do amor exigente à minha família que a gente foi percebendo isso. Quando eu entrei no amor exigente, entrei eu e meus 3 filhos. Só não entrou a menorzinha, que só tinha 4 anos. Mas mesmo a minha filha de 11 anos, mesmo sem ter amor exigentinho, ela também entrou, né? Naquela época era o grupo dos frutos, a Marcinha lembra disso, então ela entrou, às vezes ela nem sabia o que estava fazendo lá, mas ela ia, né? Ela ia escutar, porque eu decidi que não dava mais para ser daquele jeito, né? Eu não queria mais aquilo, eu não sabia, eu sabia, como eu disse a vocês, eu tinha intuído que tinha uma coisa errada, mas eu só percebi o que era e eu só percebi como poderia ser quando eu entrei no amor exigente. Aí, quando eu percebi a família que eu poderia ter, eu digo, não, então é em busca dessa família que eu vou. Existe uma solução, existe uma possibilidade. E eu estou lá nesses 10 anos. É claro que hoje eu não tenho uma casa perfeita, né? Aquela casa da propaganda de margarida, ela não existe, eu não tenho ela aqui na minha casa. Ainda acontecem erros, ainda acontecem comportamentos que não deveriam acontecer, comportamentos que eu acho que podem ser melhorados, mas uma coisa muito boa que a gente tem é a possibilidade do diálogo, é a possibilidade da gente sentar e dizer: eu não estou gostando disso. Eu acho que as coisas não podem ser desse jeito. Eu acho que a gente precisa melhorar. E isso é muito bom, sabe? Esse sentimento de que existe entre nós, que algo nos une, que é muito mais forte do que o laço sanguíneo, que é o princípio da cooperação, que existe esse desejo de que a família dê certo, existe esse desejo de que os nossos relacionamentos melhorem. Isso é muito bom. E isso existe na minha casa, né? Não existe ainda a perfeição, mas existe esse compromisso entre nós de que as coisas deem certo, que a gente possa se melhorar, que a gente possa conversar o que não está gostando, o que não está dando certo. E isso é muito bom para a gente, né? Hoje eu sou coordenadora do grupo de sobriedade, mas durante muito tempo eu trabalhei com os familiares, eu gosto de trabalhar com os 2 grupos. Quando eu trabalho com os familiares, eu acho muito bom, porque os codependentes me lembram quem eu sou. Mesmo que eles falem de comportamentos que eu não faço mais, de atitudes que eu não tenho mais, eles lembram que essa é a forma como eu funciono, né? Que se eu esquecer isso, que se eu não tiver esse compromisso de ser cada vez melhor, né? Se eu não tiver esse compromisso de que hoje eu começo uma nova vida, eu corro o risco de cometê-los todos novamente. E quando eu estou nos grupos dos dependentes, também é muito bom, porque eu aprendo como o outro é. Eu aprendo como os meus filhos são. Se eu for fazer, como eu vou aparecer aqui? Não, deixa para que tu quer aparecer. Eu aprendo como os outros são, né? E muitas vezes, quando a gente tira a droga do dependente químico, a gente encontra ali a codependência. Muitas vezes é muito comum, porque como o codependente ele é compulsivo, muitas vezes aparece a codependência e depois vai fugir na droga. Então, termina que eu sempre estou me lembrando da codependência, eu sempre estou trabalhando isso, e são 2 grupos que eu gosto muito de conversar. Então, ao longo da nossa conversa, eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha história, e eu vou tentar fazer sempre o link do desligamento emocional com o princípio que mais me ajudou a dar esse passinho em busca da minha recuperação e da minha melhoria. E sempre que eu estiver falando muito rápido, Rosa, você pode me lembrar, tá? Porque a coisa sai, eu vou tentar falar bem devagarzinho.
Então, assim, então vamos ao nosso tema. Desligamento emocional, desatar nós para dar laços de amor. Quando a Rosa pediu que eu sugerisse um tema, o meu primeiro pensamento foi a codependência, porque é o que eu sou. Sou PhD em codependência porque eu sou uma codependente de carteirinha. Então, falar de codependência é falar de mim, é falar da minha vida. Sou expert, tá? E sei que vocês também são. Então, eu gosto muito de falar porque estamos falando assim com os tops, né? Com os que sabem mais que todo mundo. Então, é tranquilo, não vai ser nenhuma novidade. Mas aí a Doris veio, deu aquela palestra maravilhosa. Eu digo, vou mudar de assunto, né? Vou falar sobre outra coisa. Digo, então vou falar sobre desligamento emocional. Que, no fundo, quando a gente começa a olhar para o desligamento emocional, a gente vê que é a mesma coisa. Desligamento emocional é codependência. Codependência é dificuldade com desligamento emocional. Então, a gente vai começar falando sobre a última parte da frase. Desatar os nós para dar laços de amor. E aí você pode ter se perguntado quando você viu esse tema. Nossa, como é que a Nara vai falar de desligamento? Ela vai falar de desatar os nós, e ao mesmo tempo que ela fala que vai desatar os nós, ela também fala que vai dar laços. Então, não tem desligamento nenhum, eu vou continuar ligada a outra pessoa. E você está coberta de razão. É exatamente isso. É verdade. Essa é a grande questão do desligamento, né? E essa é a grande confusão que algumas pessoas fazem quando elas começam a dar os primeiros passos na recuperação da codependência. Todos nós somos ligados emocionalmente às pessoas que amamos. Nós somos seres humanos, né? Isso é lógico. E como seres humanos, nós somos seres relacionais. Nós nos relacionamos com nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos professores, com as pessoas com quem lidamos durante o dia, com o motorista do ônibus, com o padeiro. Nós sempre estamos estabelecendo relações mais profundas, relações mais superficiais, relações mais longas, relações mais curtas, mas sempre nós nos relacionamos durante toda a nossa vida, né? A nossa vida, ela tem sentido a partir das nossas relações. Eu me reconheço através das minhas relações, porque é a partir delas que a minha personalidade é formada, né? A minha vida tem sentido através das relações que eu estabeleço ao longo da minha vida. E se a minha vida tem sentido através dos meus relacionamentos, como é que eu posso falar de me desligar, né? Não tem como. Como é que eu vou me desligar do meu marido? Como é que eu vou me desligar do meu filho? Como é que eu vou me apartar dos meus amigos? É por isso que eu disse que, efetivamente, não existe um desligar. Esse é um termo que usamos, inclusive no livro da Codependência Nunca Mais, ela fala, é apenas um jargão. Nós sempre estamos ligados ao outro e nós vamos usar esse termo desligar para que a gente entenda, porque é o tipo de relação que está equivocada. É a qualidade dessa ligação que precisa ser revista. Mas nós sempre vamos estar ligados, né? Nós precisamos disso. Então, para aprender a me desligar, eu tive que olhar os níveis das minhas relações. Eu precisei olhar como é que eu me ligava às pessoas que eu amava. E aí está uma das primeiras coisas que eu aprendi no Amor Exigente, né? Foi uma coisa libertadora, mas ao mesmo tempo foi muito impactante, porque eu aprendi que o que eu considerava como amor, o que eu chamava de amor, na verdade, era uma tentativa de controle. Era baixa autoestima, como inclusive a Mara Madureira falou, quando ela falou da baixa autoestima, ela lembrou isso, né? Era uma necessidade minha de afirmação. Era muitas vezes para que eu atendesse um estereótipo de boa mãe, de boa pessoa, de boa cristã. E às vezes era por tudo isso. Só que tudo isso nem de longe é amor. Na verdade, tudo isso eram tentativas de atender a necessidades que eram minhas. Nossa, uma das primeiras coisas assim que me caiu foi assim, quantas vezes eu disse que o meu filho só tirava notas boas porque ele estudava comigo. E nessa frase tinha todo o orgulho de uma mãe que se achava o máximo. Eu era muito mais feliz porque ele tirava notas boas comigo do que pelas notas que ele tirava. Então, eu percebi
que eu ensinava a ele para que eu me sentisse melhor, para que eu me sentisse uma boa mãe, e não para que efetivamente ele tirasse notas boas. E isso também limitou muito o meu filho. Por exemplo, quando ele entrou na faculdade, que ele começou a tirar nota boa, eu não acreditava. Eu olhava para ver se tinha sido feito em grupo, eu olhava para ver se ele fez com alguma outra pessoa, porque na minha cabeça ele só conseguia comigo. E eu lembro que uma vez, partilhando isso no grupo, uma mãe riu muito e ela disse: "Ah, Nara, isso também acontecia." E ela disse que com ela ainda teve raiva quando a filha conseguia tirar nota boa. Veja que confusão, né? Que coisa equivocada. E eu percebi que isso não era amor. Isso não era amor, era uma coisa minha, um adoecimento meu, uma dificuldade minha. O amor exigente chegou e disse: "Peraí, Nara, isso aí tem um nomezinho. O nome disso é codependência." Então, para eu falar de codependência, ou para eu falar de desligamento emocional, eu vou falar um pouquinho sobre codependência, porque é a codependência que faz com que a gente dê esses nós, que faz com que a gente se ligue ao outro de uma forma equivocada. E muitas vezes a gente chama de amor, como eu já disse, assim, como eu já disse anteriormente. Então, assim, lá pela década de 1935, que foi fundado os familiares levavam os seus alcoólatras para as reuniões, e enquanto os alcoólatras estavam se reunindo, esses familiares ficavam por ali, tomando um cafezinho, esperando que a reunião acabasse, ficavam conversando, e dessa conversa eles perceberam que existia entre eles muitas coisas em comum, muitas características. Por exemplo, a baixa autoestima, um desejo muito grande de ser necessário, uma grande tolerância ao sofrimento, uma necessidade de controle, muitos comportamentos facilitadores. Então, eles começaram a ver, peraí, tem alguma coisa entre nós. E começaram a se reunir, e aí eles fundaram o Al-Anon, e o nome que eles deram para isso foi coalcoólatras. Eles se consideravam coalcoólatras. Eles ligavam esses comportamentos ao alcoolismo, né, à dependência química. Com o passar do tempo, esse nome foi mudando, passou-se para codependência alcoólatra, mas sempre era vinculado a ter um dependente químico em casa, a ter um alcoólatra em casa. Por volta de 1970, foi que se começou a perceber que esses comportamentos, muitas dessas pessoas que tinham esse comportamento, elas já tinham esse comportamento antes de estar se relacionando, de ter um dependente químico ou um alcoólatra dentro de casa. E algumas pessoas tinham esse comportamento mesmo depois que elas paravam esse relacionamento com esse dependente químico ou alcoólatra. Outras pessoas não tinham, mas tinham um acamado, tinham uma pessoa doente que precisava de cuidados especiais, e outras pessoas tinham esse comportamento porque vinham de famílias muito disfuncionais. Então, começou-se a chamar a codependência de codependência emocional. Então, se ligou a uma questão emocional minha, da pessoa, não necessariamente do outro. E é uma coisa que pais, que eles ligam muito. Depois que meu filho virou dependente químico, eu virei codependente. Não é assim. Muitas vezes não é assim. A codependência, em muitos casos, já está ali, instalada antes de ter a dependência química. A dependência química, o alcoolismo, já vem como uma fuga para aquela família disfuncional que existe ali. Então, assim, qual é o conceito de codependente? Codependente é uma pessoa que tem dificuldade em lidar com os seus sentimentos, então ela tenta controlar os seus sentimentos através do controle de pessoas, coisas e acontecimentos. Ele deixa que o comportamento do outro afete a si, e ela se torna obcecada em controlar o comportamento do outro. Ela se transforma numa tomadora de conta, porque já que ela não consegue controlar as suas emoções, ela vai controlar o outro para que, a partir do comportamento do outro, ela possa ter as suas emoções mais apaziguadas, mais dentro de uma normalidade. Então, assim, o que é que foi que eu notei? Eu notei que os meus sentimentos, o meu bem-estar,
o meu comportamento, eles tinham muito a ver com o comportamento dos meus filhos, e em especial desse meu filho, que mesmo antes de eu descobrir o uso da droga, eu já sabia que ele tinha TDAH, então eu me vejo muito codependente do TDAH dele, assim, os meus comportamentos eram muito facilitadores e adoecidos por conta do TDAH. Eu justifiquei muita coisa dele por causa disso. Então, assim, o que eu aprendi também, o que é que me ajudou muito no Amor Exigente com relação a isso, a codependência, foi o 6º princípio. O 6º princípio, ele diz que o comportamento do outro me afeta e que o meu comportamento afeta o do outro. Mas o que me chamou a influencia, né? O que me chamou a atenção foi justamente essa palavra, influencia. O comportamento influencia o outro, mas ele não determina. Eu não posso deixar que o comportamento de outra pessoa determine o meu comportamento. Que o comportamento do meu filho diga como eu vou me sentir, determine como eu vou me sentir, como eu vou me conduzir, o que é que eu vou falar. Isso eu descobri através desse princípio, e eu pude melhorar isso. Por quê? Porque esse princípio me alertou sobre o poder dessa influência, me alertou que eu precisava ficar mais atenta a mim, para que eu não deixasse que essa influência fosse forte o suficiente para determinar os meus comportamentos, para determinar como será o meu dia. Muitas vezes a gente, não só nos grupos, a gente escuta as pessoas dizendo: ah, essa pessoa estragou o meu dia, aquilo estragou com a minha manhã, né? Perdi, estragou a festa porque ele disse isso ou porque ele fez aquilo. Né? Então, assim, eu tenho uma pessoa muito querida que eu não estou... eu não vou quebrar, né? Não vou macular o nosso 2º princípio ético, né? Que é o do sigilo, porque eu pedi autorização para falar sobre isso. Eu tenho uma pessoa muito querida minha que está precisando, nesse momento, fazer um desligamento emocional, porque, na verdade, ela já precisava há muito tempo. Ela tem um filho de 22 anos que está com problema de saúde, está com pressão alta, colesterol alto, né? Precisa tomar remédio, precisa fazer atividade física, precisa modificar a alimentação. E essas frases que ele estragou o meu dia são muito comuns no repertório dela. Né? Essa ligação do que ele faz com o bem-estar dela é muito forte. Né? Porque, assim, a gente não precisa ter o nosso dia estragado porque o nosso filho não tomou o remédio. A gente não precisa acabar com o nosso domingo porque na hora da escolha do prato, ele escolheu uma macarronada quando deveria ter escolhido uma salada. Né? Isso não pode acontecer, porque não faz bem para mim. A gente precisa entender, e eu acho que a Glória falou isso no começo, a diferença da pessoa para o problema que ela tem. E quais os meus comportamentos que ajudam a pessoa e quais os comportamentos que ajudam o problema, que mantém aquele problema. Quando eu tento resolver no lugar do outro, eu estou mantendo o problema. Quando eu pego o remédio e vou lá dar na boca do meu filho, que tem 22 anos, eu não estou ajudando o problema, eu estou ajudando a manutenção, porque quando eu não estiver lá, ele não vai tomar. O que é que eu posso fazer? Eu posso sugerir que ele coloque um despertador, eu posso sugerir que ele marque uma academia, mas eu não posso fazer isso por ele, porque na hora que eu não tiver, ele não vai fazer. E uma outra coisa, se ele não quiser, ele não vai tomar, se ele não quiser, ele não vai se alimentar direito. Então, essa preocupação não é minha, né? O que a gente precisa fazer é separar o que é aceitável que eu faça para uma pessoa de 22 anos e o que é necessário que ele mesmo faça por ele. Né? E essa dificuldade de estabelecer o que é esperado para um e para o outro é uma das dificuldades do codependente. E isso favorece a esse ligar adoecido, a isso que eu chamei aqui de nó. E aí a gente entra na importância de um outro princípio, que é o 3º princípio, que me traz a reflexão sobre os limites, para que eu possa reconhecer, né, e estabelecer limites saudáveis com os outros. Eu preciso olhar para isso. Eu preciso reconhecer que esse limite precisa ser estabelecido. E sempre que a gente olha para um relacionamento, que a gente identifica que precisa haver desligamento emocional, você não tenha dúvida, você vai ver
que nesse relacionamento também existe falta de respeito aos limites. Eu não respeitava os limites do meu filho, nem físico, nem emocional, mas eu também não respeitava os meus. Era um desrespeito completo. E como é que eu posso ter um relacionamento saudável com alguém quando eu não sei o que é meu e o que é dele? Porque esses limites são como cercas invisíveis e simbólicas que têm muitas utilidades. Uma delas, ela serve para evitar que uma pessoa invada o meu espaço e abuse de mim. Essas cercas servem para evitar que eu invada o espaço do outro e abuse do outro, que muitas vezes o codependente abusa do outro. E esse espaço, ele oferece para cada um de nós um lugar onde eu consiga ser eu, onde eu consigo estabelecer a minha individualidade e eu me conecto com ela. Eu preciso desses limites para que eu possa ser livre, do mesmo jeito que o outro precisa do espaço dele, para que ele seja livre, para que ele veja o que ele quer fazer, que ele veja o que é que ele vai fazer. Eu dou a ele a liberdade de ser responsável e de crescer. E dou a mim essa mesma liberdade. Né? E isso não é abandonar. Quando eu deixo que o outro escolha, quando eu dou para o outro responsabilidades, eu não estou abandonando. Ao contrário, eu estou amando. Desligamento não é abandono. Desligar é permitir que o outro faça as suas escolhas e que arque com as consequências dessas escolhas. Desligamento envolve aceitar a realidade. Acima de tudo, aceitar os fatos. O meu filho, quando entrou em recuperação, uns 7 meses depois de ele entrar em recuperação, ele resolveu fazer yoga e meditação. Ah, ótimo, né? Maravilhoso. Yoga e meditação vai ajudar muito. E aí eu recebi uma sugestão de um lugar onde ele poderia fazer, e aí eu fui. Aqui em Maceió é diferente do Rio. O Rio tem um morro com as favelas. O nosso morro é para baixo, né? A gente tem grota, a gente não tem morro. Então, a ativa do meu filho era nesses morros, nessas grotas. E esse lugar que me indicaram, ele era a penúltima casa para começar a grota. E quando eu fui lá, eu lembro que eu parei o carro assim na frente da fachada do local, e aí eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, eu vou matricular o meu filho nesse lugar, mas e se eu tiver trazendo ele para uma recaída? Né? Se eu estiver colocando ele na boca do leão? E eu fiquei ali parada, pensando, né? Pensando nisso, só vinha isso na minha cabeça, que eu ia facilitar a recaída dele, eu ia trazer ele para um lugar de ativa. E aí eu disse, peraí, Nara, peraí, calma. Você está trazendo ele para uma coisa boa, você está matriculando ele na meditação, na yoga, e se ele vier para cá, já com 6, 7 meses de estar em recuperação, e decidir que não quer isso e que quer descer a grota para usar droga, você não tem nada a ver com isso. Quem diz não e quem diz sim para o uso da droga é ele. Nesse momento, talvez se fosse 2 dias após ele sair do internamento, que ele tivesse mais fragilidade, mas já tem 7 meses. Isso não cabe a você, não é seu. Então, olha, depois que eu mesma disse isso para mim, eu saí do carro, fui lá, fiz a matrícula, e assim, sem mentira, eu saía do trabalho logo cedo, deixava ele lá, ia para o meu trabalho, saía de casa logo cedo, deixava ele lá, ia para o meu trabalho, e eu nem lembrava que eu tinha deixado ele lá. Eu nunca pedi para ele ligar quando chegasse em casa, eu nunca liguei para saber se ele tinha chegado ou como ele tinha chegado. Não. Quando eu percebi que não cabia a mim, que aquela decisão de descer a grota ou não tinha nada a ver comigo, eu fiquei tranquila. Né? Porque mesmo que eu reconheça que existe um problema, eu preciso aceitar a minha total falta de controle sobre isso, né? Sobre a escolha do outro. E que eu também escolha não investir a minha energia numa briga desnecessária, num comportamento insano que seria tentar controlar a vida de outra pessoa, tentar controlar a vida dele e as decisões dele. Porque em um outro momento
ia ter outra oportunidade. Se realmente ele quisesse descer a grota, ele não ia precisar da desculpa da meditação. Ele já saía de casa. Então, assim, eu percebi que é muito simples. É diferente do que eu estava acostumada. É diferente do controle. Mas é simples, é só eu assumir o que é meu e deixar que ele assuma o que é dele. Desligamento é isso. Né? Um outro princípio que me socorreu muito nessa recuperação foi: pais também são gente. Eu esqueci. Eu queria sempre ser super-heroína. De vez em quando eu ainda me lembro. Né? De vez em quando a capa ainda está lá no armário. De vez em quando eu tiro aquela bendita. E quando eu percebo, eu já estou vestida nela. Mas eu ainda estou vivendo o dia de hoje. Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Então, assim, eu ainda quero, em muitos momentos, ser salvadora. Eu ainda quero, né? Ainda vem essa sensação de que eu tenho que ajudar, eu tenho que ter a solução, eu tenho que saber a resposta. E quando não acontece assim, né? Quando eu afrouxo as rédeas, como nesse caso, quando eu jogo a toalha, parece que eu sou fraca, parece que eu estou agindo errado. Às vezes vem até aquela vozinha que diz: mas mãe, não faz isso. Uma vez eu estava dizendo para uma amiga que meu filho tinha ido arrancar os dentes, foi com o pai. Ela: mas como? É mãe que tem que ir lá. O cara já tinha 18 anos. Então, assim, a gente se cobra. Eu digo: eu detesto dentista. Morro de medo de dentista. Não quero ver. Eu arranco o meu, só que não tem quem vai arrancar no lugar. Mas não gosto. Ele está com uma pessoa que ama tanto quanto eu. Por que eu tenho que ser a super-heroína para estar lá? Não. Meu recurso é limitado. Ele foi com o pai. Mas, assim, existem imposições e que quando a gente faz diferente, parece que a gente está errada. Que mãe é essa que não vai arrancar, que não vai com o filho de 18 anos arrancar o dente? Então, assim, são cobranças muito fora da realidade, né? Então, assim, essa visão distorcida do poder, né, que nos impõe ações e condutas praticamente de super-humanos, eu fui vendo no Amor Exigente, estudando esse princípio: menos nada, você é menos, né? Seja menos. E essas atitudes minhas puderam ser repensadas quando eu estudei esse princípio. Eu sou apenas gente, né? Que eu não preciso salvar, eu não preciso resolver pelo outro. Tem coisas que, efetivamente, quem tem que tomar as rédeas é ele. A recuperação é dele, é ele que tem que tomar as rédeas disso. Eu não dou conta, eu não tenho esse poder. Eu estou ali, eu estava ali e ainda estou hoje, para dar o apoio se ele precisar. Mas eu não posso decidir. E eu também não quero. Quando eu entrei em recuperação, eu decidi que eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não quero mais ser essa salvadora. Né? E o meu exercício diário é isso, para que realmente cada vez mais eu tenha consciência de que eu sou responsável por mim. À medida que cada vez que eles crescem mais um pouquinho, eles vão tendo mais liberdade, eu vou soltando mais essa corda, e é importante que seja assim, é preciso que seja assim, porque desligamento é admitir que eu sou impotente perante as decisões do outro, e eu não posso me responsabilizar por coisas que são de responsabilidade do outro. Eu não posso ter as atitudes de cuidado com o outro quando é ele que pode fazer por si. Eu não posso colocar esse fardo tão pesado nas minhas costas, principalmente porque se eu acho que é responsabilidade minha a recuperação, eu também vou me sentir responsável se ele recair, como no caso da yoga. Foi o primeiro pensamento: e se ele recair? Eu digo: peraí, agora eu vou ser responsável se ele recair? Se ele, ao invés de ir para a yoga, ele for descer para a grota, sou eu que vou ser responsável? Não. Eu não posso fazer isso comigo. Eu também sou gente, né? Essa responsabilidade não é minha. E eu vejo, às vezes, muitos pais se sentindo responsáveis pelas escolhas erradas dos filhos, por coisas das quais eles não têm culpa, nem mesmo responsabilidade. O desligamento é um ato consciente de cuidar de mim mesma. Foi isso que eu decidi na hora que eu olhei para aquele instituto e eu disse: não, a responsabilidade é dele, isso não é meu. Nesse momento, eu estava decidindo cuidar de mim, eu estava decidindo me desligar dessa responsabilidade que não era minha e que ia me prejudicar se eu continuasse mantendo ela. Eu aprendi
que desligamento significa entregar o problema à pessoa, né? E ao único ser que pode fazer alguma coisa, que é Deus. Eu precisava entender que o que não é do meu controle, eu preciso passar para o outro, porque é do controle do outro. E ao mesmo tempo que eu passo para o outro essas decisões, essas tomadas de atitude, ao mesmo tempo que eu faço isso, eu entrego essa situação aos cuidados do Pai, entrego para Deus, como também foi dito no começo da espiritualidade, né? O caminho que eu resolvi seguir, independente da religião que eu escolha para me conectar com o que existe de divino, me lembra que eu tenho que aceitar o que eu não posso modificar. E que existe um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, que cuida de mim, que cuida de todos e que vai cuidar do meu filho. Então, assim, a gente vive mais ou menos o que de nós, né? E faz com que a gente estabeleça essas relações adoecidas e que nós precisamos desatar esses nós para que a gente possa ser cada vez melhor. Então, agora a gente vai pensar um pouquinho sobre o jogo. O que são esses laços? Muitas pessoas pensam que o contrário da codependência é a independência, mas não é. O contrário da codependência é a interdependência. Interdependência é um termo que descreve o equilíbrio desejável nas relações, né? E ele se constitui um local de acolhimento onde eu reconheço o que vai poder satisfazer as minhas necessidades saudáveis de amor, de pessoas, de cuidado, e ao mesmo tempo em que eu faço isso sem me tornar dependente do outro, e muito menos sem permitir que o outro se torne dependente de mim. Né? Eu preciso do outro, né? Nós precisamos um dos outros, como eu já disse lá no início, porque nós somos seres relacionais. Mas cada um de nós nasceu com a divina necessidade de se relacionar com o outro e, ao mesmo tempo, também com uma possibilidade muito grande de manter um equilíbrio saudável entre dependência e independência nos relacionamentos. A gente está chamando aqui da interdependência. A interdependência me lembra que nós influenciamos uns aos outros e que nós percebemos a nossa vida e as nossas relações como uma troca lúdica, uma troca amorosa, uma troca respeitosa entre esses mundos, né? O mundo de dar e receber. E principalmente essa palavra, uma troca respeitosa. Quando eu vivo a interdependência, eu consigo baixar a guarda. Eu consigo ser quem eu sou, sem precisar provar nada para ninguém, sem ter que controlar o outro, para poder ficar bem comigo, sem ter que atender uma expectativa, sem ter que fazer algo para que os outros tenham uma imagem melhor de mim, como diz aí, para ficar bem na fita. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sou responsável pela minha nutrição amorosa, eu permito que as pessoas no meu entorno também se nutram assim, né? E assim a gente mutuamente dá e recebe. É assim que eu estabeleço essas relações amorosas com as pessoas depois que eu entrei em recuperação. Isso significa que eu posso ajudar o meu filho, que eu posso escutar o outro, que eu posso dar colo, que eu posso beijar, eu posso abraçar, eu posso, acima de tudo, amar de uma forma libertadora, porque eu posso também dizer a ele que ele está agindo errado, né? Porque eu posso, antes de qualquer coisa, antes de me importar demasiado, não ficar louca, não passar dos limites, não ter a agonia do envolvimento, para que assim esse ente querido, meu filho ou meu marido, possa desenvolver todas as potencialidades que ele tem e que muitas vezes, no caso com meu filho, muitas vezes, o meu comportamento controlador impedia que eu visse que ele tinha essas possibilidades e, pior ainda, impedia que ele desabrochasse, impedia que ele crescesse, impedia que ele amadurecesse. Como no caso que eu olhava as provas e eu não acreditava como
essa pessoa que foi um estudante assim na universidade podia ter sido no ensino médio e não foi por minha causa, né? E eu não estou dizendo isso com culpa, eu estou dizendo isso porque eu percebi muitos comportamentos meus que abafavam isso, que impediam que ele fosse fazendo, que ele fosse responsável. Ele trazia toda a responsabilidade para mim. Eu impedi muito esse desabrochar antes da recuperação. E quando eu consigo me desligar, gente, aí eu recebo as recompensas desse comportamento, que é como eu disse a vocês que aconteceu depois da matrícula na yoga, né? É uma sensação de paz, uma sensação de serenidade, essa sensação de que eu sou capaz de dar e receber amor de uma maneira positiva, de uma maneira boa. Eu experimento a liberdade de viver a minha própria vida, as minhas próprias escolhas, levando em consideração o que é importante para mim. E eu deixo que ele também faça isso, né? Sem muita sensação de cobrança, sem muita culpa na minha cabeça, sem dizer muito, você devia ter feito isso ou devia ser aquilo. E o melhor que tudo, eu consigo ver o que o outro é capaz, eu consigo ver o crescimento dela, e isso é muito bom. Quando a gente consegue se desligar, a gente tem uma sensação de paz, e a gente vê as coisas fluírem. É uma sensação realmente libertadora. Então, assim, trabalhar o desligamento emocional, eu preciso fazer sempre, né? Não desliguei essa chave e esqueço. Eu sempre preciso estar olhando para isso. Eu sempre preciso estar atenta ao que me move, por que eu faço. Às vezes, quando os pais têm dúvida, eu digo a eles assim, o que acontece se você não fizer? Essa é uma grande sacada. Porque quando você está sendo movido pela codependência, se você não fizer, aquela vozinha vem, mas você devia ter feito. Mas que ruindade, Nara, você está sendo muito egoísta, não custava nada para você fazer. E quando eu não faço e fico tranquila, eu não fiz e fiquei tranquila, passei tranquila o meu dia. Aí eu não estou tendo essa ligação adoecida com o outro, né? Quando eu percebo o que me move, o porquê de fazer e o porquê de não fazer. Porque muitas vezes é o mesmo comportamento, né? É o mesmo comportamento, e em um comportamento você diz que a codependência está presente, e no outro comportamento você diz que ela não está. Porque o que vai diferenciar é o porquê de fazer. Eu faço porque eu não consigo não fazer. Eu faço porque se eu não fizer, eu vou achar que eu não sou uma boa mãe, eu vou achar que eu estou abandonando meu filho, né? Talvez uma mãe com muito mais codependência, ao levar o filho para a yoga, ficasse pensando, mas eu não podia fazer isso, mas eu não devia. Não. Né? Quando eu sei o que cabe a mim, o que cabe ao outro, as coisas ficam mais tranquilas. E hoje eu sou muito mais feliz e sou muito mais leve pelas decisões que eu tomei, por essa percepção do que é meu e do que é do outro, e de estar conseguindo fazer esse desligamento. Então, assim, Rosa, eu espero não ter corrido muito, porque às vezes eu me lembrava e falava mais devagar. Peço desculpa, Glória, mas, assim, basicamente era isso. Foi isso que eu aprendi com o desligamento emocional, foi esse o caminho que eu trilhei, e eu usei todos os princípios, mas esses que eu citei foram mais fortes para mim, e me ajudaram mais, quando eu analisava, quando eu estudava. Nara, maravilhoso. Eu estou ficando assim, eu já falei da outra reunião, eu estou ficando tão apaixonada, parece que as domingueiras, elas vão se casando, igual os princípios do amor exigente, né? Daí você até trouxe coisas de outras domingueiras, e eu vou me lembrando de outras que a gente participou, como isso vai mesmo, né? Fazendo como se fosse uma engrenagem. Eu sou muito grata por você estar aqui, nós todos somos muito gratos, muito bom você ter colocado tudo isso. Eu costumo anotar pontinhos para eu falar, mas eu anotei vários pontinhos, assim, que eu achei que são insights para a gente poder estar refletindo. Eu gostei muito das cercas invisíveis, né? A gente precisa estar atento a essa cerca invisível, até onde eu posso ir, até onde o outro pode chegar, o que eu permito, né? E o que o outro também se permite, porque a gente meio que embola tudo isso, né? Me vi em vários momentos do que você foi colocando aí para a gente,
parecia que a história era... Aliás, é assim, quando a gente recebe um voluntário do amor exigente, parece que aquele voluntário, igual os livros do amor exigente, parece que eles estão contando um pouquinho a nossa história, né? Então, eu anotei aqui, que eu achei muito bom, deixar o outro fazer escolhas, isso é desligar. E o outro, fazendo as suas escolhas, arcar com as suas consequências. Desligar é aceitar os fatos, aceitar minha total falta de controle sobre o outro. Desligamento é um ato consciente de eu cuidar de mim mesma. É isso mesmo, a gente fica tão focada no outro que a gente esquece da gente, né? A gente começa a querer respirar o ar do outro. Viver a interdependência. E aí eu consigo fazer o quê? Eu consigo começar a viver quem eu sou. Essa capa do armário, a gente precisa acabar com ela, né? De vez em quando parece que a gente quer catar essa capa, colocar e dar conta de tudo. Por isso que a gente precisa estar frequentando um grupo de amor exigente, por isso que a gente precisa estar prestando atenção na gente, observando as nossas metas, não é? E aí você falou das recompensas. Ai, que lindo, né? Quando eu consigo me desligar, eu trago para a minha vida a paz, a serenidade, a liberdade de viver a minha própria vida. Eu dou e recebo e deixo que o outro faça. Nara, muita gratidão. Assim, foi muito bom estar com você e te ouvir. Eu não sei se a gente tem alguém aqui que queira fazer alguma pergunta. A gente ainda está com um tempinho aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, tecer algum comentário? É só abrir o microfone. Eu só queria parabenizar a Nara, que foi fantástico tudo que ela colocou, como que os princípios, né, se intercalam, maravilhoso, foi um aprendizado muito grande. Muita gratidão, viu, Nara, por poder ouvir você. Parabéns. Obrigada. Quando a gente fala da gente, né, isso é muito inspirador, principalmente, como eu disse, quando a gente fala para outros codependentes, porque as nossas histórias elas são muito parecidas. Né? Você pode não ter feito especificamente o que eu fiz, mas o que me moveu, você sabe, porque é o que move você. O que está por trás é a mesma coisa, né? É aquele modo de funcionamento adoecido. E a gente precisa ter muito cuidado com a codependência, porque a gente leva a codependência para todas as nossas relações. Às vezes a gente é codependente no trabalho, nos grupos, né? Às vezes a gente vê muito claramente, e eu preciso estar atento a isso, porque também corro o risco de estar me desligando de um e me prendendo em outro, né? Agindo assim com outras pessoas ou coisas. Eu queria agradecer, Nara, foi uma palestra maravilhosa e a espiritualidade também, foi tocante. Gratidão. Eu queria agradecer também essa domingueira deliciosa, a espiritualidade da Tânia, a acolhida da Glória, né? E a Nara, o crescimento dela na caminhada do amor exigente, com essa serenidade e essa questão da interdependência, né? Que é o autocuidado e possibilitar o outro também de se cuidar, né? De ter a responsabilidade por si. Fantástico, adorei. Um beijo para cada um e para você também, Nara. Beijo, Marcinha. Leda, estou vendo você aí. Quer falar alguma coisa para a gente? Boa tarde a todos. Eu escrevi aí, não é? Gostei bastante dessa tarde, ela foi muito produtiva, né? Muito aprendizado, começando pela Glória, que fez uma bela exposição aí, gostei muito do que a Glória falou, a espiritualidade da Tânia, que fez a gente refletir sobre muitas coisas, sobre a pluralidade também, né? Do amor exigente. E a Nara, nossa, foi magnífico, gostei demais, demais. É o que ela falou, quando a gente coloca o que é da gente, né? É aquilo que vem de dentro da gente, assim, muito inspirador. Realmente foi muito boa
E parabenizo a todas vocês e agradeço a companhia de todos aí nessa tarde, que foi muito boa. Obrigada. Carmen, estou te vendo aqui também. Quer falar alguma coisa para a gente? Para a Nara, para a Glória, para a Tânia, para todos nós. Sí, solo agradecer, Rosa. Realmente fue muy clara hablando. El sentido de la interdependencia fue un concepto que me interesó mucho, que creo que tenemos que trabajar mucho. Así que agradezco mucho la participación de la compañera y me sigue pareciendo increíble este medio de que estamos, Argentina, Uruguay, el tamaño que tiene Brasil, el tamaño que tiene Argentina, desde el Paso de los Libres, que estemos todos juntos. Éramos en un momento 83, 84 personas, me sigue pareciendo increíble. Así que muchísimas gracias a todos. Graças. Doris, eu também estou vendo você aí, Doris. Sin duda, muy claro, marcado todos los puntos de los 12 principios, y como Rosa tú dijiste muy bien, relacionado con las distintas conferencias que ya se han dado, que vienen en secuencia durante todos estos meses. Aún aquellos que no hemos participado directamente, con las grabaciones nos podemos enriquecer y podemos transmitirla desde nuestros propios recursos, en los grupos, en los talleres, trabajando con los voluntarios en una forma de aprendizaje en la distancia, y teniendo mucha saudade de poder juntarnos en nuestro amado Brasil, como lo hemos hecho durante tantos años, desde Uruguay y desde Argentina, por supuesto, hacia ustedes, que para mí yo los denomino siempre como unos maestros. Así que gracias, Nara. Al principio un poco rápido, pero después muy devagado, y pudimos comprender todo. Agradecida. Graças. Sônia Lopes. Vamos aproveitar o tempo aqui, vamos falar um pouquinho. Abre seu microfone. Seu microfone está fechado. Abriu. Pronto. É sempre bom ouvir outras pessoas, outras colocações, e nada melhor quando alguém, com simplicidade objetiva, coloca a sua vivência, porque não é diferente, né, Nara? Como você bem disse, cada um de nós aqui, nós somos PhD em codependência, temos uma dificuldade imensa com esse tal desse desligamento. Às vezes pensamos que nós estamos assim lá no auge e estamos fazendo completamente o inverso. Então, essas tardes de domingo têm sido muito prazerosas e gratificantes para o conhecimento que vamos ampliando. E hoje, então, teve um trio maravilha, né? Partiu da abertura até o término. Parabéns às três e gratidão a todas as três. Então, e a você, né, Rosa? Que... gente, isso tudo começou porque uma voluntária não podia estar dia de semana, né? E está sendo tão bom para a gente, né? A gente poder estar junto aqui. Eu queria ouvir, estou vendo várias carinhas. Agora estou muito feliz porque eu consigo ver aqui as pessoas, estou encantada, queria chamar um monte de gente, mas a gente tem que ser amor exigente e seguir o tempo, né? Então, semana que vem, nós vamos ter a Glória Gonzalez. Ela vai estar falando para a gente sobre prevenção. Deixa eu ver aqui que eu anotei direitinho aqui.
prevenção, tratamento e qualidade de vida. A nossa voluntária da Argentina, que esteve aqui hoje, fazendo a abertura. Então, eu convido vocês agora para a gente ir para a nossa oração da serenidade. Lu, gratidão por você